Olá, web espectadores, sejam bem-vindos para mais um programa Show de Negócios com João Lira, trazendo um convidado para lá de especial, o nosso companheiro e amigo Sérgio Aragão, consultor empresarial. Ele que tem formação em ciências contábeis e tecnologia em processos gerenciais. Ele atua como especialista em gestão empresarial, contabilidade, controladoria, finanças e docência do ensino superior e é proprietário da Contact Consultoria Empresarial. Sérgio, seja muito bem-vindo a esse show de negócio. O meu olá a você, João, meu olá a todo mundo que está assistindo o programa Show de Negócios. É um prazer estar aqui com vocês. Nós aqui ficamos muito satisfeitos, web espectadores têm que aproveitar do comecinho ao fim, porque nós vamos trazer muita coisa boa para você. Sérgio, explica para os nossos web espectadores o que faz realmente, o que faz uma consultoria empresarial. A consultoria ela é fundamentada na figura do consultor. O consultor é um conselheiro, é um consultare, né? do latim consultare, que hoje nós conhecemos como consultor. Mas é um conselheiro profissional que tem vivência, conhecimento e prática de vários cases nessas áreas que antecipam, né, o caminho que a empresa vai tomar, ajudando o empresário na sua tomada de decisão. Naturalmente, diminuindo os riscos do processo de crescimento empresarial na obtenção dos resultados, que eu acho que é o foco de todas as empresas, resultado com qualidade, né? Muito bem. Muitas vezes eu sinto como empresário, e a gente que anda muito, a gente sabe de um problema seríssimo que o empresário ele está ali fervendo dentro daquela panela, junto com a batata, junto com a cenoura, junto com o arroz, e ele não consegue se aperceber. O consultor é aquele que vem de fora e ali ele experimenta, ali ele... E outra coisa, o lado emocional, ele não está afetado no seu lado emocional. Seria isso? Sim, a imparcialidade do consultor é a principal ferramenta dele. Naturalmente, considerando metodologias de mercado, né, e técnica e, naturalmente, a sua experiência. Agora, o empresário ele está no seu ambiente de paradigma. Eu acho que essa palavra ela representa o cenário que o empresário está. Ele está envolvido emocionalmente, ele está envolvido financeiramente, ele está vivendo as solicitações e contingências que muitas vezes não dependem dele. Uma vez que o consultor vem participar desse processo, jamais substituindo a experiência, a expertise e o know-how tanto do empresário como da sua equipe, pelo contrário, somando tudo, com todo esse processo, a gente vem... Não é concorrente. Não é concorrente, até porque somos imparciais no processo de execução do trabalho. Aí sim, a gente vai observar, aplicando metodologia de diagnóstico, observação, tabulação de dados e contribuindo. Até porque é muito difícil o empresário viver vários cenários ao longo da sua vida como profissional. Ele vive aquele cenário. O consultor não. Profissionalmente, ele é preparado para ler cenários, tabular dados, tabular resultados, avaliar e aconselhar. E nesse ambiente, ele interage com a equipe, com o processo, com a empresa, com o mercado, contribuindo para tirar o empresário desse ambiente de reflexão não assistida. Aí ele começa a refletir com assistência. Aí sim, a gente consegue ler resultados de melhor qualidade, né? Importância em relação ao tempo. Isso é bem interessante. Um bom consultor, ele já tem mais estradas ou isso não existe esse tipo de ponderação? Vamos dizer, é lógico, precisa de, na minha opinião, eu acho que ele precisa de estrada. Você confirma isso? A consultoria ela tem vários estágios. Eu prefiro colocar talvez dessa forma, João. Pois não. Todos nós em alguma área temos alguma habilidade destacada, certo? Uhum. Agora, quando nós falamos em ambiente, quanto mais complexo o ambiente, ok? Mais experiência a gente espera do profissional. Então, se você vai pegar um profissional inexperiente, talvez até somente com uma titulação inicial, ele não tem a vivência, não tem a experiência e não tem a maturidade para lidar com os problemas e com as situações que ele vai encontrar. Ok? Então, se você pega uma pessoa muito inexperiente, ele tem apenas aquele conhecimento acadêmico para aplicar simples assim. Agora, quando você tem um ambiente mais complexo, mais competitivo, que envolve tributação,
legislação, ambiente econômico mais disputado, mais acirrado, aí você naturalmente precisa de uma pessoa mais experiente, uma pessoa com mais tempo de estrada, uma pessoa com mais experiência de feedback. Porque não é só conhecimento técnico, é vivência. A vivência é para você dar um conhecimento, ter um conhecimento refletido. E o conhecimento refletido com a metodologia correta gera ou contribui para bons resultados. Aí eu concordo com o que você me disse. Quanto mais experiência, quanto mais tempo de estrada, melhor o consultor tem o seu desempenho aplicado naquele problema que o empresário geralmente coloca a ele. Você poderia para a gente conhecer um pouco mais do Sérgio, um pouquinho da tua estrada? Pode. Você que já veio de banco, você já tem uma experiência bacana. Relata aí para a gente um pouco. Antes de eu vir para o Tocantins, eu cheguei no Tocantins em 2003, eu tenho já uma década e meia aí de vivência no nosso estado. Eu me considero um paratinense, né? Um paraense do Tocantins, já, que eu vim de Belém do Pará. A minha última atividade, antes de vir para o Tocantins, eu era supervisor regional de finanças da Telecentro-Oeste na região norte. Eu atendia Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, né? Eu vim do Tocantins como gerente geral, supervisor geral administrativo financeiro da Paragás Distribuidora, como, né, do Grupo Edson Queiroz, de Fortaleza, uma das unidades era aqui no Tocantins. Eu gerenciava petróleo e gás aqui no Tocantins. Posteriormente, eu atendi uma das maiores companhias de assessoria jurídica, de bancos, que era a Multicobra Cobrança, a Advocacia Zé Martins e Multicobra Serviços, Goiás, DF e Tocantins. Eu fui gerente geral dos 3 estados. Era a segunda maior operadora de recuperação de crédito bancário do país. Eu fui gerente regional dos 3 estados, onde o Banco Rural me convidou para vir gerenciar o Banco do Estado do Tocantins, onde fui gerente comercial regional do Banco Rural. O mesmo banco que me contratou em 2008, por uma questão de mercado financeiro, subprime americano, eu eu saí do banco e o próprio banco foi o meu primeiro cliente de assessoria. E a partir daí, praticamente 10 anos, eu estou como assessor, consultor até então, né? Muito bom. Bom, estrada se tem muita, né? Experiência também. Sérgio, um pouquinho em relação a que benefícios uma empresa tem em contratar um consultor. Então, assim, para o empresário, o que é que você acha mais importante? O diagnóstico. Eu acho que uma visão sistêmica do que está sendo feito, com um segundo olhar treinado para observar detalhes. É fundamental, porque uma vez que você traz uma segunda pessoa, uma segunda opinião, para olhar a mesma coisa por uma outra ótica. E essa pessoa, que é o consultor, ele está olhando por uma ótica profissional, técnica, de experiência e multidisciplinar em alguns casos. Então, a empresa que apresenta, muitas vezes, uma recorrência nos mesmos problemas, vivendo as mesmas circunstâncias, com quem está ali, pela demanda do dia a dia, não observa. Acho que a principal contribuição para a empresa é a observação de alguns detalhes que poderiam ser mudados, alguns detalhes que poderiam ser feitos de uma forma melhor. Não há nada tão bom que não possa melhorar, João. Isso é bem verdade. Quais são os fatores impeditivos hoje e para o sucesso das empresas nesse cenário, nessa retomada desse nosso crescimento agora? O maior gargalo que é impeditivo, acho que pela experiência que a gente tem visto e pela própria literatura, pelos artigos científicos que a gente tem acompanhado, o principal gargalo ainda é o fluxo de caixa. O dimensionamento, projeção, relação com as instituições financeiras. Esse desequilíbrio, muitas vezes, estrangula bons projetos. Tá? E falando de projeto, um segundo item, né, que deixa o empresário em desfavor da competitividade, desfavor do seu resultado, levando muitos casos à inviabilidade do negócio, é a ausência de planejamento. O que é o planejamento? É a antecipação de cenários. O que é o planejamento? É a antecipação de circunstâncias, modelagem de possibilidades, que a vida real, muitas vezes, não se concretiza. Mas você, tendo uma visão do futuro planejada, orientada, instruída, formatada, você se antecipa a muitos problemas. E por não fazer, vamos ver o que vai dar? E muitas vezes dá em problema. Dá em muito problema. E muito problema. As pessoas me perguntam, João, se dá para se contratar, eu como pequena empresa,
eu consigo contratar uma consultoria, né? Não fica caro. Qual é a visão do Sérgio em relação a que tamanho de empresa ou qualquer empresa poderia estar contratando uma consultoria? Eu acredito que qualquer empresa pode contratar consultoria. Aí nós entramos naquela primeira pergunta sua. Só consultores muito experientes podem prestar consultoria? Não. Né? Existem várias etapas do processo de consultoria. Existe consultoria com foco na operação, formatação de processos operacionais. Existem consultorias formatadas em plano de negócio, modelo de negócio, proposta de valor, já é um outro nível de dificuldade. E você tem as consultorias mais técnicas, como eu faço, contabilidade gerencial, finanças, tributos, custos industriais, que são operações mais relevantes porque você demanda de um profissional mais experiente. Mas até a apresentação da consultoria, ela tem vários modelos. Né? Existe um modelo intensivo, que é aquela consultoria mais de perto, e existe o mais simples, que eu considero, que é o aconselhamento empresarial. Que muitas vezes você vai tomar conselho por quem não tem conhecimento de causa. Às vezes, muitos dos problemas da pequena empresa, que eu acho que é o foco da sua pergunta, pode ser resolvido por uma orientação bem dada. Às vezes não precisa nada muito complexo. Às vezes uma boa orientação de uma pessoa experiente, que entende o cenário, um alinhamento de expectativas, resolve aí, eu acho que 80% do cenário. Agora, à medida que a empresa vai crescendo, que o tamanho dessa empresa vai crescendo, ela vai precisar de consultor, talvez mais horas, né, durante mais tempo, e assim, cada caso é um caso, e aí o investimento naturalmente vai aumentando. Né? Muito bem. Na sua visão, como anda que o empresário, na minha visão, ele é meio difícil de trabalhar, né? Ele é marrento, ele é bruto, né? Ele não quer investir, ou ele... qual é a sua visão em relação ao empresário nesse momento? É verdade que aqueles que escapam, ou aqueles que conseguem vislumbrar, são pessoas diferentes porque conseguem ter essa visão do futuro, tem pelo menos um mínimo de planejamento. Sérgio, eu fico impressionado. Quantas pessoas têm trabalhado, eu tenho visitado várias empresas, e quantas não têm o mínimo de planejamento, né? Não tem o mínimo de informação para a tomada de decisão, não tem um sistema de gestão de estoque, de conhecer o seu cliente, de atendimento. Então, a pergunta, como é que você vê o empresariado local? Ele é diferente do empresariado de outras regiões do Brasil? Sim, bem diferente. Uma característica do nosso empresariado é que é um empresário que demanda mais contato humano. É diferente do Sul e Sudeste, que são mais impessoais do relacionamento. Então, a primeira característica que eu até me afinizo com isso, que é um empresário que necessita de um pouco mais de diálogo. A pessoa está mais próxima, mais afinizada aos seus objetivos. Agora, o desafio de ser empresário, tanto faz para uma empresa organizada como uma empresa a ser organizada, é o mesmo. Dificuldade tributária, controle, sistema, processos, pessoas, marketing, vendas. Então, esse conjunto de demandas simultaneamente para o pequeno e médio empresário, ele não consegue absorver nem diluir. Agora, qual é a minha percepção? Talvez pelo conjunto de empresários que eu convivo, são empresários que, apesar de ter uma demanda específica que necessita de consultoria, despertaram para isso. Ciente das suas limitações, ciente da necessidade de contratar uma competência que ele não encontra na sua cidade, ou não encontrou na sua equipe, ou ele não tem complemento. Então, até uma pessoa ir fazer um curso, ir para a faculdade, adquirir experiência, por que não trazer uma pessoa para completar? Agora, resistência à mudança, esse processo de investimento, depende muito do momento que o empresário está. Às vezes, ele deixa para contratar a consultoria na hora errada. Qual é a hora para contratar a consultoria? Quando está tudo bem. É o meu conselho. Eu tenho diversos clientes que me contrataram nos seus melhores momentos empresariais, ou seja, onde tem os melhores projetos, onde o caixa está legal, você pode fazer muita coisa. Agora, quando você contrata um consultor para fazer mudança, para contribuir em processo, para ajustar objetivos e metodologias, mas quando você contrata ele naquele momento
que provavelmente não dá para fazer mais nada, aí eu não posso culpar o empresário, né? Nem o consultor. Mas o ideal é que você tenha um consultor como um conselheiro, assim como você tem um contador, que você tem um advogado, uma pessoa para ter um olhar de fora, porque às vezes você está ali todos os dias e você não consegue enxergar. Às vezes você tem até recurso para investir, mas ninguém lhe apresentou um projeto que viabilize aquele investimento. Ou seja, custo ninguém quer ter, mas investimento, quantos não querem fazer? E às vezes o investimento está ali na sua frente e não foi ali apresentado da forma correta. O consultor vem ajudar a encontrar essas oportunidades. Você conhece a regra 80-20? Pode falar. 80% do que se faz numa empresa, todo mundo sabe fazer e faz muito bem. Já está se fazendo operacionalmente. 20% é o que causa 80% do resultado. 80% causa 20% do resultado. O consultor que for sábio, que for experiente, ele já tiver uns anos de estrada, né? Ele vai focar nos 20%. Naquilo que poderia ser feito melhor, ou que poderia ser feito e não é feito, que tem um maior impacto sobre o resultado da empresa. Se você tem metodologia, bagagem técnica, gestão de relacionamento com qualidade, você tem que gerir ego, você tem que gerir necessidades, investimentos, metodologias, e você consegue ter essa percepção, você vai em cima das mudanças que geram a maior relevância. Isso é estratégia de projeto de consultoria. Dá para você falar de um case de sucesso? Posso falar, mas não posso citar o cliente por uma questão de ética. Pois né? não. Tá. Eu atendi um posto de combustível, recentemente, faturamento bem relevante, perto de 50 milhões por ano. No nosso diagnóstico, encontramos diversos pontos de implementação, de melhoria, mas teve um ponto que pagou todo o projeto de consultoria. Né? Nós percebemos que a modelagem, os relacionamentos de produtos bancários que eles tinham com o sistema financeiro poderia ser migrado para outros produtos que o empresário e sua equipe, apesar de muitos anos de mercado, desconhecia. Então, nós identificamos todo o mapeamento do seu relacionamento de produtos financeiros, alteramos os tipos de contrato, as suas tomadas de recursos, o seu relacionamento com o crédito. E nesse processo, nós conseguimos fazer economia de muita relevância para a empresa. Né? Ou seja, 20/80. 20/80. Só esse item pagou a consultoria por mais de 5 anos. Ou seja, o que economizava num ano, o que ele estava investindo em consultoria, pagava por 5 anos um consultor lá dentro, sem mexer naquilo que ele havia economizado. Né? Bom, estamos encerrando esse programa, agradecendo a você muito pela sua participação, a dica que ele deixou para vocês, web espectadores, empresário, microempresários, grandes empresários. Chame o consultor a tempo. A tempo. Se não, chame um padre. Seria isso, Sérgio? Por aí. Por aí. Agradeço. Muito obrigado. O último recado para o nossos web espectadores, possíveis clientes do Sérgio Aragão. O Brasil precisa de empreendedores de sucesso, empreendedores agressivos. E esses empreendedores, eu creio que estão no Tocantins, ok? Então eu desejo a todos vocês muito sucesso, investimentos com qualidade e aproveitem a oportunidade da retomada da economia, porque pode não parecer, mas nós voltamos a crescer. E se nós voltamos a crescer, nós temos muitas oportunidades. Aproveitem. É isso aí, show de negócios, próxima semana, trazendo mais uma surpresa para você. Um abraço, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, meu querido. Até logo. Até logo.